Fala trader! E aí galera, como é que foi a terça-feira de vocês? Tudo certo por aí? Mais um dia de operações, né? Hoje um dia bem mais complicado, pelo menos no horário da manhã. Não sei como é que vai se desenrolar o mercado à tarde, porque eu tô gravando esse vídeo aqui exatamente a 1 hora da tarde na região no horário da minha cidade aqui, né? E é isso, vamos lá para o nosso estudo de hoje, ver o que a gente fez, melhores movimentações, o que o mercado deixou para a gente aqui, tá? Hoje eu classifiquei o dia de hoje como um dia de lateralidade, certo? Um dia bem lateral, pelo menos no horário da manhã. A gente teve o preço abrindo com esse gap, tá? Quando a gente tem esse gap, o que quer dizer? Interesse comprador, certo? Quer dizer que a gente tem aqui uma barra de compra, basicamente, tá? Você imagina uma barra de compra aqui nesse espaço. Então, compradores conseguiram abrir com gap acima de todas as médias aqui. E o preço chegou nessa região, duas barras, uma barra ruim, não aceitamos compra, não aceitamos compra. E aí o preço simplesmente defendeu nessa região. Quando o preço defendeu nessa região, galera, essa região aqui, onde o preço ficou travado, ela é uma região, nessa região aqui, ela foi região de 50% dessa movimentação aqui. Então, eu estava pensando um pouco mais na compra nessa região, baixo na lateralidade no intraday e uma correção de 50% se a gente levar em consideração essa região aqui com o fechamento do dia de ontem, certo? E aí, nós tivemos H1, H2, não aceitei essa barra, achei uma barra ruim. Se tivesse fechado uma boa barra aqui, provavelmente eu teria aceitado. Uma barra ruim, doji. Não aceitei. Quando fechou a barra 12, eu aceitei essa compra, porém já estava um pouco alto. Só que, se a gente levar em consideração essa, essa região aqui, pessoal, nós teríamos isso aqui, ó, uma barra de compra, uma correção na região de 50% e esse preço poderia dobrar para cima, já que a nossa lateralidade no intraday tinha em média aqui 1.000 pontos, então facilmente ele poderia dobrar aqui em cima mais de 1.000 pontos, certo? Quando o preço começou a defender nessa região e eu já estava ciente disso por conta dessa lateralidade no intraday, nós decidimos encerrar essa operação aqui, tá? Comprei, acabei estopando aqui, tá, pessoal? Quando eu estopei essa operação aqui, pessoal, eu virei a mão na venda, porque aí nós já tínhamos topo duplo, cunha, certo? Para uma tentativa de vir buscar o fechamento do gap, tá? E aí vem um detalhe interessante aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Fiz essa venda. Quando essa barra fechou aqui, pessoal, eu decidi encerrar essa venda, praticamente sem prejuízo aqui, só com as taxas da corretora, tá? E aí, o que aconteceu? Acabei vendendo novamente aqui, tá? Por um momento aqui, acabei achando que esse preço não poderia não desenvolver, mas enfim, depois fui analisar todo o contexto novamente, mantive a venda aqui, refiz a venda. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem dois pontinhos aqui, ó, que seria essa venda, encerramos aqui, e aí encerramos a outra, acabei vendendo de novo, tá? Acabei vendendo novamente. Vamos lá, só para explicar direitinho aqui que eu acabei falando errado. Essa compra estopamos aqui, fizemos uma venda aqui, essa venda estopei aqui nessa região e refiz a venda novamente, tá? Quando a gente refez essa venda aqui, fiz uma parcial aqui, que seria basicamente essa região de 50%, e esperava que o preço desenvolvesse. O preço não desenvolveu. Porém, nesse momento nós já tínhamos grande alta, grande baixa, região de 50% de toda essa região aqui, e aí eu acabei desconsiderando já esse gap aqui e comecei a levar em consideração a lateralidade no intraday, tá? E aí o preço grande alta, grande baixa, grande alta. Quando ele fez isso aqui novamente, era mais fácil que ele fizesse novamente uma perna de baixo em vez de romper, tá?
E quando nós temos uma barra climática, pessoal, uma barra climática no topo de uma lateralidade, é mais fácil encontrar vendedores, certo? E aí, o que eu fiz? Fiz essa venda, fiz a primeira parcial. Quando o preço voltou aqui em cima, eu adicionei mais um contrato aqui na venda, certo? Fiz outra venda aqui em cima, dessa outra venda parcial e saída total na mínima do dia, certo? Então, assim, pessoal, quando você entende o contexto, quando você compreende o ciclo de mercado que você está, você consegue melhorar o seu preço e melhorar a sua posição, correto? Se nós estivéssemos aqui, rompimento, correção, tivesse rompido novamente essa região e o preço começasse a subir aqui, galera, esquece esse tipo de gerenciamento, tá? Esquece. Porém, quando nós tivemos aqui falha de rompimento, o preço veio buscar a mínima novamente e aí ele deixa uma barra climática no topo de uma lateralidade, é muito mais fácil encontrar vendedores, tá? Então, assim, é algo que eu não aconselho a fazer se você não entender o ciclo do mercado, tá? Porque nós estamos num dia de lateralidade, certo? Depois disso, outro detalhe interessante da gente falar aqui é que em dias laterais, galera, vocês vão ver muitos setups, cunhas para um lado, cunhas para o outro. Nós podemos traçar aqui fundo duplo nessa região, uma cunha nessa região. Então, assim, tenham mais cuidado nesses dias. Se você vê o mercado deixando boas barras de alta, reverte na barra seguinte, não tem continuidade, galera, são indícios de lateralidade, beleza? Então vamos ter muito cuidado que esses dias são dias em que a maioria dos traders perdem muito dinheiro, beleza? E aí aqui é aquela nossa dica do dia, né? Dia de lateralidade, melhores probabilidades comprar baixo, vender alto, apostar contra rompimentos, barras grandes que fecham próximo da sua máxima. Deixa eu ajeitar aqui. Próximo da sua máxima ou mínima nas extremidades tendem a encontrar o oposto. E aí o oposto é justamente isso, né? Nessa região aqui, uma barra boa de compra é mais fácil encontrar vendedores. Nessa região, uma boa barra de venda, como foi essa aqui, é mais fácil encontrar compradores, beleza? E esse foi o nosso dia, pelo menos no horário da manhã, tá? É um dia bem complexo para gente operar, mas graças a Deus fechamos mais um dia positivo, tá? Tomamos aqui, só para deixar bem claro, a gente tomou esse stopzinho aqui até aqui, esse outro stop aqui, e aí quando a gente vendeu aqui, conseguimos fazer uma parcial, tirar uma parte desse loss, e aqui nós fizemos uma outra venda que desenvolveu bastante, até aqui eu acho que deu uns 600, quase 700 pontos até essa região aqui, onde nós fizemos a nossa saída total dessa última operação, tá? Então, um dia bem positivo. Depois disso, o mercado deixou mais uma cunha. E aí, a barra 30, ela é uma barra de venda, mas eu não aceitei como venda por conta desse pavio aqui sendo na cara das médias aqui, apesar de estar na lateralidade. Aqui eu já não estava mais operando, tá? Mas eu não coloquei uma venda aqui porque na hora do pregão, provavelmente eu não aceitaria essa venda por conta desse pavio, tá? Então, não coloquei venda aqui. Não adianta eu colocar uma venda aqui só porque o preço andou, certo? Sendo que na hora de operar, provavelmente eu não faria esse tipo de venda. A barra 33 já seria uma venda que eu aceitaria e provavelmente buscaria essa região da mínima aqui para fazer uma parcial. Não sei se o preço foi lá. Foi exatamente no tique, né? Onde a gente faria uma parcial e provavelmente o fundo para uma saída total, certo? E aqui as nossas operações do dia de hoje. Pra gente, como eu sempre falo, tem uma galera que fala aqui que quem estuda Price Action analisa gráfico parado.
Então, eu sempre deixo as operações que nós fizemos para que a gente que vocês possam ver como que foi a nossa operação com o mercado andando, né, ali no ao vivo, quando ainda não temos todas aquelas informações. Como eu falei para vocês aqui, o preço abriu com aquele gap, quando corrigiu na região de 50%, eu esperei uma barra boa que seria essa aqui, fiz a compra. Essa barra aqui, ela foi uma barra, quem estava operando viu que foi tão rápido que ele acabou jogando meu preço um pouco mais para cima. Buscava essa projeção aqui, o preço não veio buscar, e aí ele voltou para dentro da lateralidade, foi quando nós encerramos, certo? E aí é a segunda operação, que foi aquela do gerenciamento, tá, pessoal? A gente fez uma venda aqui nessa, na verdade, a venda teria sido aqui nessa região. Esse print aqui eu tirei antes de ajustar a parcial, porque aqui eu tinha acabado de colocar a outra venda aqui em cima, tá, pessoal? Então, essa venda inicialmente, ela era mais ou menos aqui nessa região, só para vocês entenderem. E aí, quando o preço voltou aqui acima, fiz a parcial aqui, essa aqui seria a parcial. E aí, o preço voltou aqui em cima, adicionei outro contrato aqui para ir buscar lá embaixo. Aqui a gente já tinha feito a parcial, tá? Nessa hora aqui já tinha sido feita essa parcial e já tinha sido feita essa adição aqui. Por isso que voltou a ter dois contratos. Aqui eu estava com dois, saí com um, adicionei mais um, voltou para dois contratos. E aí a gente saiu exatamente naquela região lá que eu mostrei para vocês, certo? E esse foi o nosso dia de hoje. Espero que todo mundo tenha ficado lucrativo. E se você quiser estudar com a gente, entra aí no link do nosso grupo no WhatsApp, que a gente todos os dias posta todas as nossas análises lá, tá bom? Valeu, pessoal. Até amanhã.